A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Aqui no Salmo 24, o salmista ele está perguntando assim: quem é digno de entrar no seu santuário? Quem é digno de entrar no santuário de Deus? Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e a Ele pertence tudo, né? Aqui no primeiro versículo fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, está dizendo que do Senhor é toda a criação, é toda a terra, é toda a sua plenitude, o mundo e também aqueles que habitam, seja os animais, sejam as pessoas, sejam as aves. Se habita no mundo, pertence a Deus, né? Porque foi Ele que fundou. Deus fundou os mares e firmou sobre os rios. Olha só, aleluia, Deus ele fez tudo isso, né? E a pergunta que ele fala é assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aí ele mesmo dá a resposta, que ele está perguntando, mas ele mesmo dá a resposta. Ele fala que aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aí nós ficamos assim: meu Deus, e agora quem vai habitar lá? Quem é que vai morar com Deus? Ele está falando que é só os limpos de mãos e puros de coração. E o apóstolo Paulo ele fala que todos nós pecamos, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E agora? Graças a Deus que nós temos uma solução, nós temos uma porta de entrada, que é o próprio Jesus Cristo que nos garante isso, porque o sacrifício de Cristo, ele rasgou o véu do alto a baixo, e isso significa que agora nós temos como entrar na presença do Deus Altíssimo. Mas para isso devemos o quê? Devemos confessar os nossos pecados, gerar dentro do nosso coração um genuíno arrependimento, arrepender mesmo. Arrependimento, ele vem acompanhado de mudança de vida, mudança de hábito, mudança de comportamento. Olha só, aqui limpos de mão, puros de coração, Davi está ressaltando que aqueles que pretendem adorar a Deus, servi-lo e receber a sua bênção, devem procurar ter um coração puro e uma vida reta. Ou seja, nós temos que nos esforçar a purificar o nosso coração, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ser. E como fazemos isso? Jesus Cristo ele nos dá essa instrução quando ele está prestes a ir para ser entregue, para ser crucificado. Ele na ceia ele pega uma toalha, ele coloca sobre ele, e aí ele pega uma bacia com água e começa a lavar os discípulos, né? Isso está dizendo o quê? Que quem vai nos purificar é a palavra. Jesus é a palavra. E quando nós lemos, meditamos, estudamos, praticando, então nós estaremos sendo lavados todos os dias. Então a palavra ela é para nos limpar todos os dias. Por que ele lavou apenas os pés? Porque os pés significam o nosso contato com o mundo, a nossa ligação com o mundo. Como assim? Porque quando nós estamos em pé, nós estamos caminhando, nós estamos uma figura de linguagem para entender que é a nossa ligação com este mundo, né? Depois dos nossos pés nós ficamos sobre o ar, ou seja, ficamos em pé, né? Então a única parte do nosso corpo que toca o mundo, a terra, é os pés. Então por que ele faz isso? Para que a palavra de Deus, sendo meditada, sendo vivida, sendo orada em nós, ela vai gerar dentro de nós essa purificação, esta fé, esta certeza de que Deus está fazendo a sua obra em nossas vidas. Então, quando ele fala mãos limpas, são
isentas de atos pecaminosos externos. Ou seja, quando nós paramos de pecar porque queremos e passamos a lutar contra o pecado, lutar contra nossas vontades e deixar que Deus venha fazer algo em nossas vidas, então nós estamos lutando contra o pecado e nós estaremos limpando as nossas mãos, o nosso coração, a nossa vida, né? Porque fala do coração puro, né? É uma referência à santidade interior, ou seja, as intenções, os pensamentos, a maquinação, porque muitas vezes nós não falamos para as pessoas quando nós somos magoados, mas dentro do nosso coração dentro da nossa mente fica pensando algumas coisas, né? Fica gerando algum tipo de ideia, algum tipo de vontade, mas nós temos que, quando vir esses pensamentos, essas vontades, devemos estar orando, repreendendo tudo isso, para que possamos vencer essas contaminações do mal, que são as setas malignas lançadas em nossa mente, porque o inimigo ele ataca muito a nossa mente, o inimigo ele ataca a nossa mente com pensamentos, com dúvida, com intenções, com tantas coisas, e aí nós temos que barrar isso, orando, repreendendo isso, para o nome do Senhor seja glorificado. Aí somente os limpos de coração verão a Deus, como está lá na abertura do Sermão do Monte, Mateus no capítulo 5, verso 2. Bem-aventurado aqueles puros de coração, porque verão a Deus. Então, nós temos que buscar isso. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que nós devemos nos esforçar para conquistar o reino dos céus, né? O sacrifício de Cristo, ele é a nossa garantia, porque quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor Salvador, nós temos a autorização de chamá-lo de Pai, de se tornar parte da família de Deus, né? Como filhos adotivos, e como filhos adotivos nós temos que também nos adequar à nossa nova casa, à nossa nova família, que é de nos tornarmos seus filhos e obedecer a sua palavra, através da nossa conversão, arrependimento. Irmão, temos que nos arrepender todos os dias. Por quê? Porque nós estamos aqui e precisamos da graça de Deus na nossa vida. Isso é um fato que nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração, né? E aí, quando nós começamos essa luta, nós vamos receber a bênção, né? Os que receberão a bênção do Senhor são os que o buscam, ou seja, temos que buscar isso aí, com mãos limpas e coração puro. Nós temos que buscar a Deus, né? Nos converter, nos arrepender, nos humilhar na presença dEle, reconhecer que Ele é o Senhor que fez todas as coisas, como aqui fala, o Senhor pertence a todas as coisas, e aí devemos, né, estar nessa luta constante. Por quê? Porque, meus queridos, aqui nesse mundo jaz no mal, o mundo jaz no mal, mas nós somos a luz deste mundo e somos o sal dessa terra. O sal, ele não deixa as coisas apodrecerem, o sal ele conserva. Antigamente o sal era o conservante das coisas, o sal, né? Por quê? Porque ele não deixava se perder, não deixava o verme. Você vê que o sal ele combate todas essas coisas, né? E nós somos esse sal da terra. Por isso é que a terra ainda está aqui, nós estamos aqui, porque a igreja do Senhor, você, eu, nós estamos aqui como sal dessa terra, conservando ainda para que ela não venha se perder de tudo, né? Então devemos buscar todos os dias, né? Orando a Deus, adorando, sabe, em nossa casa, junto com os irmãos. Olha, é muito importante, a coisa importante é a congregação do justo. Por quê? Porque quando nós vamos nos reunir, nós estamos ali intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelas nossas famílias, intercedendo pela cidade, intercedendo, irmãos, a união dos irmãos é muito importante. Nós temos que congregar. Por quê? Porque Deus não criou o homem para viver só, muito pelo contrário. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, ter comunhão com os outros, para viver numa unidade. Por que Ele mandou multiplicar, crescer, multiplicar? Que era para ficar, tu sabe, todo mundo junto, para ficar todo mundo ali. Por quê?
Então nós precisamos entender isso, que nós temos que estar juntos nessa luta, nessa batalha, né? Para vencer o mal, mas precisamos estar interagindo com os irmãos. Então devemos buscar a bênção de Deus, buscar, sabe, estar na presença, a bênção de estar ceando com o Senhor, né? Por quê? Olha só, o Rei da Glória, aqui nesse versículo, são messiânicos. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. A geração daqueles que o buscam é um Deus. Nós somos essa geração, os crentes fiéis. Nós temos que nos colocar, né? Quando ele fala assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Nós somos a porta de entrada do Senhor neste mundo. Como assim? Se eu como cristão, eu devo anunciar o Evangelho. Eu como cristão, eu tenho que abrir os meus lábios e profetizar as palavras do Senhor, profetizar a palavra de bênção, evangelizar, orar, adorar. Então, quando ele fala para nós levantar a cabeça e para que entre o Rei da Glória, está falando o quê? Que nós, como cristãos, devemos estar olhando para ele, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder. E quando nós profetizamos, sabe, quando nós profetizamos o seu nome, a sua palavra, as suas misericórdias, nós estamos abrindo a porta para que o Espírito Santo, sabe, vá. Porque Jesus falou, se você ler no Evangelho de João, aquela passagem onde Jesus vai passando por Samaria e tem aquela mulher no poço ao meio-dia, o que ele está dizendo ali? Ele diz o seguinte: aquele que beber desta água, da água que eu lhe der, dentro da pessoa vai nascer uma fonte que vai jorrar. Então, dentro de mim, dentro de você, tem que brotar uma fonte de água viva. Que fonte é essa? A palavra de Deus. E que ela jorre. Essa fonte, ela tem que jorrar. Ela não pode ser detida dentro, ela tem que sair, ela tem que, sabe, ir para outras pessoas. Para que isso? Para que a palavra de Deus seja glorificada. Isso é levantar as portas, isso é olhar para Deus, isso é deixar que o Rei da Glória, ele venha, sabe, ser manifesto através da minha vida, da sua vida. Através das nossas vidas. Por isso que ele diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele que conquistou, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. E ele também me chama, e ele está te chamando para também fazer parte desse exército, fazer parte desse senhorio, que você seja uma pessoa que diz assim: eu agora pertenço ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Ele é quem vai orientar a minha vida a partir de hoje. Por isso nós vamos limpar as nossas mãos, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, nos sujeitando a Ele. Nós temos que nos sujeitar ao Senhor. Para quê? Para que entre o Rei da Glória, para que a palavra de Deus, através da minha vida, alcance outras vidas, sabe? Meus queridos, é maravilhoso. Nós vimos no Salmo 23, que o versículo 5, ele fala assim, preparas-me uma mesa. O que Deus está dizendo aqui é que se nós estivermos debaixo do senhorio de Cristo, se nós estivermos tendo uma vida com o Senhor, Ele vai nos preparar uma mesa para estarmos na sua presença, sabe? Deus aqui descrito como aquele que supre as necessidades dos seus filhos em meio às forças da qual que procuram destruir, ou seja, nós somos atacados todos os dias, mas se nós estamos ali, debaixo da autoridade do Senhor, olhando para Ele, sabendo que Ele é o Rei da Glória, que Ele venceu e que Ele está conosco, meus queridos, Ele vai suprir as nossas necessidades, né? Porque quando a gente está com o Senhor, a bondade, a sua bondade, a sua misericórdia, ela vai nos seguir. Isso aqui é para quem está na presença de Deus, sabe? O Salmo 23, no versículo 6, ele fala também que a bondade e a misericórdia seguirão aquelas pessoas. Então, todas as bênçãos que está aqui na palavra de Deus é para quem busca a Deus e para quem tem uma vida na presença de Deus.
Meu querido, eu quero convidar você a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você já vive uma vida com Ele, glória a Deus por isso. Continue, não desista, busque cada vez mais, se aprofunde em conhecer a Deus, se aprofunde a estar na presença dEle. Se você ainda não se decidiu, decida agora, nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. É importante demais eu e você reconhecer que Jesus Cristo seja não somente o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, sabe? É o nosso Senhor. O Senhor, Ele quem vai dar as orientações na minha vida a partir de hoje. Nós temos que declarar isso. Para quê? Para que o inimigo saiba que hoje nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que nos justifica do pecado. É Ele quem nos justifica do pecado. Mas é necessário que nós estejamos meditando nessa palavra de noite. Meditar aqui é uma palavra que significa estar ali, sabe? Não é só pensando, não. É falando, é declarando, é orando. Isso é meditar. É repetindo ali a palavra, repetindo mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais você repete, mais você aprende. Sabe? Quanto mais você decora, mais você aprende. Por quê? Porque você vai estar colocando no seu coração a palavra de Deus. Você vai estar gravando na sua mente a palavra de Deus. Meus queridos, você sabia que é na mente que é travada as maiores lutas? Por quê? Porque na mente é onde nós pensamos, é onde está registrado os sentimentos que tivemos, sentimentos de trauma, sabe? Sentimento de decepção. E nós temos que aprender a lidar com isso. Para quê? Para que o Senhor possa nos curar, para que o Senhor possa nos libertar. Por isso que temos que confessar e buscar o Senhor todos os dias. Olha só que maravilha, nesse Salmo 24 é muito bonito. Por quê? Porque ele vai nos dar a orientação de limpar as nossas mãos e de nos purificar todos os dias, para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, meus queridos? Olha, é muito importante que você, me ajude nessa luta, nessa jornada de pregar o Evangelho. Você será um evangelista junto comigo. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você clica, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação. E todos vamos estar juntos orando. Orando por quê? Orando pela sua vida, sabe? Orando pela sua família, pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Orando para que Deus providencie para você. Então nós estamos ali todos os dias às 6h45. E eu convido você a fazer parte. Aí também vai estar a descrição, o link para você fazer parte do nosso grupo de oração e intercessão. O mês que vem nós vamos começar uma nova campanha de oração e intercessão. É importante você se inscrever. Para quê? Para que possamos juntos estar nessa luta, sabe? E que você também possa estar convidando outras pessoas, ajudando mesmo, deixando o like para ranquear o vídeo, para que o algoritmo do canal aí, do aplicativo, ele possa estar recomendando este vídeo para outras pessoas, sabe? E que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão junto comigo, Pai, acompanhando o nosso canal, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, pelas suas necessidades, pedir, Senhor, em nome de Jesus, transforma, liberta, cura, salva, providencia aquilo que está faltando. Meu Deus, desembaraça alguma coisa que possa estar embaraçando o caminho deste meu irmão, desta minha irmã, para que eles, ó Deus, estejam sempre, ó Deus, caminhando direto na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a vida dele, abençoo a vida dela, abençoo a vida da sua família e tudo quanto eles têm apresentado diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos, eu quero agradecer a cada um de você e que Deus realmente esteja abençoando você. Por isso, eu peço, deixe o seu joinha aí, compartilhe este vídeo, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe sempre, sempre. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia.
Muito bem, meus queridos, eu peço